Olá, alunos e alunas! Na aula de hoje, continuaremos falando sobre estequiometria, casos especiais. Hoje, estudaremos os casos da impureza de reagentes. Até aqui, trabalhamos com as substâncias admitindo que fossem puras, com 100% de pureza. Na prática, isso ocorre apenas na produção de medicamentos ou em análises químicas muito especiais. Normalmente, trabalhamos com substâncias que apresentam certa porcentagem de impureza, como é o caso da pirita, que é o FeS2, sulfeto de ferro 2, por exemplo, minério que permite a obtenção do ferro. É encontrada na natureza agregada a pequenas quantidades de níquel, cobalto, ouro e cobre. O minério de pirita, que é o ouro de tolo, usado com o objetivo industrial, apresenta 92% de pureza, ou seja, tem 8% de impurezas. O grau de pureza, que é o P, ele é calculado como quociente entre a massa da substância pura e a massa total da amostra, que são as substâncias puras mais impureza. Então, P é igual a MP, que é a massa da substância pura, dividido pela massa total, que é a massa da substância pura mais impurezas. E o P em porcentagem, que é o grau de pureza em porcentagem, que é o mais comum de ser apresentado e de ser pedido, vai ser o P, que é a massa da substância pura, dividido pela massa total, vezes 100. Existem duas situações problema. Então, duas situações em que caem nos exercícios. A primeira situação, que é a mais comum, é do exercício fornecer a pureza. E a segunda situação é do exercício pedir a pureza. No caso do nosso exemplo, o exercício fornece a pureza. Então, o que o enunciado nos diz? Uma amostra de 120 gramas de magnésio com 80% de pureza reage com oxigênio, produzindo óxido de magnésio, e aí determine a massa de óxido de magnésio produzida. Então, no caso desse exercício, ele dá a massa da amostra e diz que tem 80% de pureza. O primeiro passo é montar a reação química e balancear a reação química. Depois, nós montaremos a regra de 3. Lembrando que na primeira linha serão os dados de comparação. No caso dessa regra de 3, nós vamos ter na primeira linha a massa da amostra, que é de 120 gramas, que equivale a 100%. E aí a gente quer saber desses 120 gramas o quanto é realmente magnésio. Então, nós sabemos que 80% dessa massa é magnésio. Então, X gramas de magnésio, a massa de magnésio nesses 120 gramas é de 96 gramas. Então, aqui a gente encontrou a massa de magnésio puro. Então, em 120 gramas eu tenho a massa total, pureza mais impureza. No caso dos 96 gramas, é só a massa de magnésio. A partir desses 96 gramas, eu posso calcular a massa de óxido de magnésio produzida, que foi o que ele pediu para ser determinado. Então, aqui, a relação é uma relação massa-massa, porque ele te fornece a massa do magnésio, que é os 96 gramas já calculado, e pede a massa do óxido de magnésio. Então, aqui eu tenho uma relação massa-massa entre o magnésio e o óxido de magnésio. Na primeira linha da regra de 3, nós vamos utilizar as massas molares fornecidas pelo enunciado. Então, a massa molar do magnésio é de 24 gramas para cada 1 mol. Como eu tenho 2 mols envolvidos nessa reação química, então eu vou pegar 2 vezes 24 gramas. No caso do óxido de magnésio, é o mesmo exemplo. Então, o coeficiente estequiométrico é 2, então eu vou pegar o 2 e multiplicar por 40, porque eu tenho 2 mols produzidos nessa reação química. Na segunda linha,
são os dados do enunciado. No caso aqui, a gente vai utilizar os 96 gramas que foram obtidos pelo grau de pureza, de 80% de 120 gramas da amostra. Então, 96 gramas de magnésio vão produzir quantos gramas de óxido de magnésio? Y gramas. O valor de Y é igual a 160 gramas de óxido de magnésio. Então, vai ser produzido 160 gramas de óxido de magnésio a partir da massa pura de magnésio, que é de 96 gramas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo e não esquece de dar um gostei.